paz do Senhor Jesus. Vamos ler a santa e gloriosa palavra do Senhor, que está na epístola do apóstolo Paulo a Filemon. É uma carta curta, rápida. Em menos de 15 minutos você lê ela, tem 25 versículos, depois você leia ela toda. Ela é uma carta rica de ensinamentos. Essa é a carta mais curta que Paulo escreveu. Paulo estava preso em Roma, porque ele tinha pregado a palavra de Deus e os líderes judeus, eles tinham acusado Paulo de perturbar a ordem pública, de desobedecer às leis, né? Então, Paulo estava lá na prisão. Era uma casa alugada em que Paulo tinha uma certa liberdade. Ele poderia receber visitas e poderia escrever cartas também, né? E ele estava escrevendo essa carta para Filemon. Filemon era um homem que Paulo tinha pregado a palavra para ele, e ele se converteu e iniciou uma igreja ali na casa dele, né? Filemon tinha um escravo chamado Onésimo, e esse escravo tinha fugido para Roma. E não se sabe por que esse escravo foi preso e foi parar junto com Paulo na prisão. E Paulo pregou a palavra para Onésimo e Onésimo se converteu. E Onésimo desejava voltar, só que o que Onésimo merecia era ser castigado ou até ser morto, né? Porque ele era um escravo fugido. Então Paulo, cheio de amor, resolveu interceder por Onésimo junto a Filemon. Por isso ele está escrevendo esta carta, intercedendo por Onésimo. Ele cumprimenta a Filemon e aos irmãos, né, que se encontram lá na igreja, na casa de Filemon, né? E ele elogia muito Filemon, sabe da fidelidade dele, sabe que ele anima os irmãos que estão lá na igreja, tudo, né? E aí ele já vai direto para o assunto, né? Que ele tem grande confiança em Filemon, né? E que ele pregou a palavra para o Onésimo e o Onésimo se converteu. Então ele pede que Filemon receba Onésimo agora não como escravo, mas como irmão, porque agora Onésimo servia a Jesus Cristo. Onésimo era uma nova criatura. Ele se converteu, ele mudou. Ele não era mais aquele escravo que fugiu, mas ele fazia parte agora da igreja. Então Paulo pede que Filemon trate Onésimo com o mesmo amor, com a mesma atenção que Filemon tratou Paulo quando ele esteve lá. E aí Paulo diz, né, que se Onésimo causou algum prejuízo para Filemon, que colocasse na conta dele, porque Onésimo deve ter roubado o senhor dele ou causado algum mal. Então Paulo toma as dores e fala: não, deixa que eu pago os prejuízos que você tiver tido com Onésimo. As despesas, talvez porque ele fugiu, né? E segundo a lei, Filemon teria que pagar as despesas de quem acolheu o escravo, tudo, né?
Então Paulo falou, põe tudo na minha conta, né? E Paulo reitera aqui, né? Receba o Onésimo como um irmão, né? Como se estivesse recebendo a minha própria pessoa. E aí Paulo se despede, né, de Filemon, confiante de que Filemon ia atender o desejo de Paulo e ia receber o Onésimo, né, com o maior carinho, com o maior amor, né, porque agora Onésimo fazia parte da igreja. E com o homem também não é diferente, né? Desde que o homem nasce, ele nasce sob o domínio do pecado. E a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o homem, ele não merece a salvação, por causa da sua natureza pecaminosa. Mas aí Jesus chega e fala, não, eu amo esse homem e eu vou morrer na cruz por ele. Eu vou morrer pelos seus pecados. Coloca os pecados dele na minha conta. Eu vou pagar pelos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Então, a partir do momento que você recebe Jesus como seu Salvador, que você reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, você é salvo por Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa é a única maneira de você se salvar. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia! Nós não vamos ao céu pelas nossas obras, porque as nossas obras são trapos de imundície. Aleluia! Fazer boas obras é obrigação nossa. Nós vamos até Deus pela nossa fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, porque nós éramos escravos do diabo, nós fazíamos a vontade do diabo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a servir a Deus. Aleluia, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, nós estamos livres do pecado. Aleluia, glória a Deus. As algemas são abertas, as correntes são quebradas. Nós estamos livres porque Jesus nos libertou. Glória a Deus, aleluia. Nós não sabemos o final dessa história, se Filemon aceitou Onésimo de volta, se ele atendeu o pedido de Paulo, né? Nós acreditamos que sim, porque Filemon era um servo de Jesus Cristo, né? Ele temia a Deus, né? Então provavelmente ele deve ter recebido Onésimo de braços abertos, né? Mas nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus, Ele está sempre de braços abertos para receber o pecador que se arrepende, porque Jesus Cristo morreu por ele, porque Jesus Cristo já pagou os seus pecados por ele. Glória a Deus, e ele é nova criatura agora. O passado ficou para trás. Glória a Deus, toda a dívida que ele tinha foi rasgada. Ele não deve mais nada, aleluia, porque Jesus pagou pelos seus pecados. Aleluia, graças a Deus, porque nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia.
Se você não recebeu ainda Jesus Cristo na sua vida como Salvador, faça isso hoje. Hoje, agora é o momento. E Ele vai transformar a sua vida. Glória a Deus por isso. E se você já fez isso, mas por alguma coisa você se afastou, você se decepcionou, os problemas dessa vida, as lutas foram tantas que você não aguentou, que você se afastou de Jesus, volte como filho pródigo. Jesus te espera, Jesus te ama. Jesus não vai te acusar. Jesus vai perdoar todos os seus pecados se você se arrepender, se você se humilhar diante de Jesus, pedir perdão a Ele. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando. Glória a Deus. Faça isso hoje. Aleluia. Glória a Deus, porque Jesus jamais rejeita um coração contrito, um coração arrependido. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale mais ao seu coração. Amém.